cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria de estar aqui nessa noite, com a responsabilidade, de trazer a palavra. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor de pé nesta noite. E desde já eu convido os amados irmãos a abrirem Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44. Amém? Vai aparecer ali no telão também. Mateus capítulo 24, versículo 36 a 44. Amém? A palavra de Deus na minha tradução diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Pode assentar, igreja, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, ele nada mais é do que o sermão profético que Jesus está falando para com o povo. E quando nós chegamos a partir do versículo 36, é um versículo que o Senhor falou comigo, pastores, presbíteros. Foi uma palavra que o Senhor falou comigo de sábado para domingo. E ali eu dirigindo, e o Senhor me fez lembrar desse versículo, que o tempo que o Filho do Homem retornaria seria como nos dias de Noé. Bebiam, davam-se em casamento e se embriagavam. Mas o que Deus palestrou dentro do meu coração é quando ele fala que davam-se em casamento. E a partir desse pedacinho, carinho, o Senhor falou comigo: o que está acontecendo na geração? As pessoas estão alimentando a sua carne. O Senhor palestrou comigo isso, pastor Cristiano. Davam-se em casamento, só queriam saber de beber, só queriam saber de brincar. Assim estava no tempo de Noé. E as pessoas só queriam saber do bem bom. Ei, mas Deus já tinha falado com Noé: Noé, constrói essa arca. E todos julgando Noé e dizendo: é maluco. Mas o Senhor está comparando, igreja, o dia que ele vai retornar, como nos dias de Noé, que as pessoas estão desapercebidas, não estão entendendo que os dias que nós estamos vivendo, e a palavra do sermão profético em Mateus 24 vai dizer que o amor se esfriaria, que haveria rumores de guerras e guerras, que ai da mulher grávida nesse tempo, que coisas terríveis iriam acontecer. É o sinal de que o Senhor está voltando. Mas a igreja não está se atentando para isso. O mundo lá fora não quer saber disso. Nós estamos vivendo como nos tempos de Noé. Estamos alimentando o que eu quero e não o que Deus quer.
Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos em alguma situação, como o presbítero bem disse aqui, mas ele escutou a voz do Espírito e o conselho do seu pastor. Mas quantos primeiro não agem para depois pegar o conselho? Quantas situações se apresentam diante de você, que você teria tudo para poder ficar calado e Deus te honrar, mas você não calou. Por quê? Alimentou a carne. E eu ainda vou mais profundo no que Deus falou comigo. Pessoas que alimentam o desejo homossexual. O Senhor falou isso comigo. Porque de repente acontece uma situação, porque de repente Deus palestrou comigo que através de sonhos, tem jovens que sonham com o homossexualismo e alimenta isso em seu coração. Por quê? Porque sonhou, porque aconteceu alguma situação, e estão alimentando o quê? A carne. E esquecem de alimentar o quê? O Espírito. É esses os tempos que nós estamos vivendo. Eu gostaria de trazer uma palavra bonita, uma palavra que você vai sair daqui e vai receber a chave da vitória. Mas, irmãos, o que Deus tem palestrado comigo é que nós devemos acordar. Nós devemos acordar. Nós somos povo escolhido, nós somos povo eleito. Qual é o teu testemunho da porta para fora? Ou quem sabe como está o seu testemunho dentro da igreja? E ei, eu não preciso morar aqui dentro para ter um testemunho lá fora. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Estamos preocupados com as coisas do mundo e estamos nos esquecendo que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Vou pegar mais uma palavra que ele disse: cidadão eleito, cidadão do céu. O que você tem feito como o papel de cidadão do céu? O que você tem feito como o papel de cidadão do céu? Hoje eu vim aqui dizer para você não alimentar a sua carne. Rafaela, como eu faço isso? Alimentando o seu espírito. É ele quem tem que estar forte dentro de você. Mas, Rafaela, como eu vou alimentar o meu espírito? Irmãos, antes de ter a jornada de trabalho que eu tenho hoje, eu só vivia em consagração, eu só vivia nos trabalhos da igreja, eu só vivia subindo e descendo o monte, círculo de oração, manhã com Deus, o que tivesse eu estava lá, porque eu queria o meu azeite, Karen, porque eu sabia que chegaria um momento que porventura eu não poderia mais buscar da mesma forma, e eu busquei o meu azeite. Busque o seu azeite, porque quando termina esses versículos, vem as parábolas do servo mau, do servo bom. O servo mau, quando sabe que o seu Senhor foi, e Jesus foi, e quando ele sabe que o seu Senhor foi, ele aproveita para fazer o que não deve, porque o Senhor não está à vista, o Senhor não está vendo. Não é assim? Às vezes, quando queremos fazer o que não devemos, ninguém está vendo. Ei, olha para cima, Jesus está vendo. Aí vem a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 10 virgens, todas iguais. Só que 5 carregava consigo azeite extra. As outras 5 eram loucas, nécias, despreocupadas com a hora que o noivo haveria de vir. Ei, eu quero te dizer, seja como as prudentes, seja como um servo bom. Vai falar da parábola dos talentos. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e teve um outro que recebeu 1. E na parábola está dizendo que Deus, o Senhor, entregou a cada um que cada um suportaria. Se Deus te entregou 1 talento, o que você está fazendo com ele?
O que você está fazendo com ele? Ontem eu fui fazer uma audiência e dei carona para minha cliente. Ela foi no banco de trás. Ela tem uma filha, ela é mãe atípica. A filha dela tem o transtorno de espectro autista. E ela ali atrás, Karen, conversando comigo, que quando a menina era menorzinha, ela era muito ativa na igreja. E o Senhor entregou algo para ela, dizendo para ela assim: vou colocar algo na tua mão, e ai de você se largar. Ela falou que no sonho era como se fosse um dedo, e uma voz de autoridade no rosto dela, dizendo: vou colocar algo na tua mão, e ai de você, se você não aceitar. Você sabe qual é o número de crente dentro da igreja que já largou cargo por causa de pinimba? Você sabe qual é o número de crente dentro da igreja que não coloca a mão para poder fazer o que Deus botou na mão dele, por causa de alguma coisa que aconteceu dentro da igreja? E aí ontem eu fui e postei um meme lá no Instagram, que diz o seguinte, aquela figurinha da morte, dizendo que ia levar para o inferno aquela pessoa que diz assim: é melhor ficar do lado de fora da igreja, porque do jeito que está dentro. Quantas vezes você escutou essa frase? Mas eu quero te dizer que é necessário você estar dentro. É necessário você estar dentro. Seja um servo bom. Seja uma virgem que carrega azeite extra. Seja aquele que, se Deus depositou algo na sua mão, não tire, não largue, não venda, não negocie, não dê, não entregue, não solta o que Deus depositou na sua mão. E ela vinha me contando que ela participava de um ministério. Deus revelou para ela isso. No outro dia, em uma reunião na igreja, que ela nem sabia que ia ter reunião, o pastor dela chama ela. O pastor dela chama ela e diz que agora ela ia ser a líder, vamos dizer, a líder master, a líder suprema, a superintendente do grupo das irmãs. E ele falou assim: eu nem consultei ela, eu estou dizendo agora, fulana, você vai ser a líder suprema. Ela lembrou do sonho e ela falou: eu não pude dizer não. Só que aquela liderança trouxe para ela muitas perseguições, e por causa das perseguições, ela largou o ministério que ela sabe que Deus colocou na mão dela. E hoje ela passa uma prova terrível. E ela ontem falou com essas palavras: eu sei aonde eu deveria estar, mas eu me sinto tão cansada que eu não consigo voltar. Você sabe o que é isso? Crentes que se sentem cansados. Tem aqueles que realmente não estão nem aí para a hora do Brasil, mas tem aqueles que cansaram. Tem aqueles que não têm mais força para se levantar. Nessa noite, não largue o seu talento. Não larga o seu talento. Seja qual perseguição for, não largue o seu talento. Voltando ao exemplo do presbítero, e se a perseguição tivesse sido dentro da igreja? Se ele descobrisse que foi dentro da igreja que fizeram tal ocorrido, qual seria o posicionamento? Qual seria o teu posicionamento? Se você descobrisse que tal pessoa furtou algo de você, tirou algo de você, algo que você está batalhando para conseguir, aquela pessoa passou à tua frente e conseguiu, e pegou o que era teu, qual vai ser o seu comportamento? O Senhor está dizendo que a volta dele está próxima. A volta do Senhor, igreja, está próxima. Quando nós lemos esse sermão, nós vemos o Senhor dizendo que seria os sinais. Ainda não seria a vinda, mas seria os sinais. Que assim como uma mulher sente dores de parto, assim seria os sinais da volta de Cristo. Ora, como assim, como mulher com dores de parto?
Eu ainda não tive filhos, mas quem já teve aqui sabe que as contrações, ela começa no intervalo grande e depois vai diminuindo. É assim o que está acontecendo ao redor do mundo. Enchentes sempre tivemos, guerras, rumores de guerras sempre tivemos, filho não honrando o pai, pai não honrando mãe, sempre tivemos, pecado sobre pecado, sempre tivemos. Mas está se aproximando a vinda dele, e é como dores de parto, está começando a acontecer frequentemente. Num curto espaço de tempo, está movimentando os sinais para a volta dele. E o que eu e você estamos fazendo? Ele não quer chegar, ele não quer voltar e encontrar a gente como no tempo de Noé. Ele não quer voltar e encontrar a gente como no tempo de Noé. Porque o servo mau vai, fogo e ranger de dente. As 5 virgens loucas, fica por aí que eu não te conheço. Aquele que enterrou o seu talento, ei, servo mau, eu te dei tempo para poder você multiplicar o que eu te dei e você não fez nada. Eu não te conheço. Vamos parar e analisar nessa noite. Aonde é que às vezes a gente tem que melhorar mais um pouquinho. Entender o seu ministério. Isso é muito importante. Entenda o seu ministério. Entenda o seu lugar dentro do templo. Entenda o seu lugar como igreja. Porque não adianta você chegar, sentar e ir embora. Você tem que se envolver. Qual o ministério que Deus colocou na sua mão? O ministério que Deus me deu foi da palavra. É de levar a palavra. Não foi à toa que o Senhor, assim que eu aceitei Ele, lá no início, há 10 anos atrás, Ele já dizia que era missionária. Missionária não fica num lugar só, irmão. Missionário tem que andar. Missionário tem que pregar. Missionário tem que viajar. Entenda o seu ministério. É de evangelista, então vai evangelizar. É de diácono, cuide da igreja. Apesar de que, presbítero Rogério, todos nós somos diáconos. Todos nós devemos cuidar da nossa igreja. Mas, por favor, não viva como no tempo de Noé. Não alimente a sua carne. Alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Para que você possa ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecer sobre a sua vida. Somente um servo fiel, somente um servo que é atento à voz do Senhor, ele consegue viver uma vida de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não falo riqueza, mas eu digo uma vida sadia, uma vida sã, uma vida que aonde colocar a mão vai dar certo. Eu sempre gosto de dizer isso. Prosperidade pode vir junto com dinheiro, mas ela não é dinheiro. É aquela pessoa que, se ele toca guitarra, baixo, teclado, quando ele colocar os dedos já flui. Já flui. Ah, mexe com o cabelo, colocou a mão, o cabelo cresce. Ah, trabalha como mecânico, ninguém descobriu o problema do carro, mas fulano descobriu. Isso é ser próspero. É colocar uma causa difícil na minha mão e a doutora lá resolveu. É assim. E hoje eu recebi notícia boa. Um processo que para mim não tinha como ganhar. Subiu a mensagem, esse daqui eu estou esperando já faz 3 meses. Quando eu sentei e li, já esperando o indeferimento, quando eu vi, irmãos, eu me alegrei, porque eu pude dar notícia boa. E quando você tem que dar notícia ruim? Seja aquele servo que faz coisas boas. Seja aquele servo fiel, temente. Eu gostaria de trazer uma palavra que aguçasse o ouvido de vocês.
Mas a palavra que Deus tem palestrado comigo, e eu não ia conseguir fugir desse texto. Eu tentei fugir segunda-feira quando eu fui numa igreja. Eu tive que ir numa igreja num círculo de oração. Eu tentei fugir dessa palavra. O Senhor foi e me levou para essa palavra. Eu tentei estudar Salmo 91 para pregar para os irmãos. Coisa linda que Deus falou comigo no Salmo 91. Só que numa outra tradução. A Bíblia Nova Viva, alguma coisa assim. Que linda a tradução do Salmo 91 naquela Bíblia. E eu queria ter pregado ela, porque o final dela é lindo. Está falando que Deus vai honrar, está falando que Deus vai fazer maravilhas, que Deus dá poder para pisar em serpente e escorpião, que Deus vai mudar o quadro. É linda a tradução. Eu gostaria de ter pregado o Salmo 91, mas o Senhor está ardendo no meu coração desde sábado. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Até você entender, estamos vivendo como nos tempos de Noé, despreocupados com a vinda do nosso noivo. Ninguém, irmãos, eu quero que levante a mão. Quem é que está preocupado com a vinda do noivo? O que você fez durante o dia, que você de repente parou e falou assim: epa, ele está vindo. Nem eu, irmãos, nem eu vou levantar a mão, porque é tanta coisa durante o dia que a gente esquece que estamos vivendo como nos tempos de Noé. O amor já se esfriou, ninguém respeita mais ninguém. Todo mundo dando-se em casamento, ou seja, eu alimento a minha carne, o meu espírito está fraco. Está fraco. Estou fazendo uma pequena obra lá no escritório. Tive que comprar os materiais. Aí teve um abençoado de um franelinha que falou: eu carrego. Deu 6 voltas para o meu pai, tadinho, ele está idoso. Aí ele foi e carregou. Quando ele terminou de carregar, ele falou para o meu pai assim, ele me contando que eu não estava presente. Ele falou assim: o senhor é evangélico, não é? Ele falou: eu sou. E você? Ele: eu sou desviado. Aí o meu padrasto falou que começou a conversar com ele. E ele falando assim: é porque a carne é fraca. Irmãos, alimente o espírito. Se você sabe qual é a vontade de Satanás sobre a minha e a tua vida, não perde tempo não, alimente o espírito. Estamos vivendo como nos tempos de Noé. Ainda que o dia foi corrido, porque eu também não estou falando só para aqueles jovens, não, eu estou falando até mulheres que trabalham o dia inteiro, homens que trabalham o dia inteiro, mas que não tiram o seu tempo para poder lembrar: ei, o meu noivo está vindo. Ei, o meu noivo está vindo. E eu preciso estar preparada para o dia que ele voltar. Eu preciso estar com o meu azeite. Quando ele voltar, ele vai perguntar: Karen, Rafaela, o que tu fez com o ministério da palavra que eu coloquei na tua mão? Rafaela, a palavra vai dizer: porque você não cuidou de mim, porque você não me alimentou, porque você não me deu de vestir. E sabe o que respondem? Mas Senhor, quando foi isso? Quando foi que o Senhor me pediu de comer? Quando foi que o Senhor me pediu que vestir? E o Senhor responde: aqueles que você negou, era eu. Estamos preocupados demais conosco e despreocupados com os outros. Temos que estar atentos porque Ele está voltando. Para finalizar, eu acabei de lembrar que nós temos que estar preparados, né? Para quando o noivo vier nos buscar. Quando o Renan começou a falar, eu pensei que o presbítero ia falar que Deus estava querendo arrebatar ele. Aí eu fui e lembrei do meu. Há 15 dias também atrás, eu descobri que eu tenho alergia à amoxicilina. Tenho alergia à amoxicilina agora. Não posso mais ficar com a garganta inflamada e tomar amoxicilina. Meus pais não estavam aqui, era feriado, eles não estavam aqui. E eu falei: também não vamos sair em casa não.
vou partir para a rua, almoçar na rua. Só passei na farmácia, consegui a amoxicilina, me automediquei, subi. Sentei para comer, terminei de comer, Karen. Eu jurava que eram os frutos do mar, mas não foi, graças a Deus, que eu gosto. Não foi. Quando eu terminei de comer, o corpo inteiro começou a coçar. Eu nunca tive alergia na minha vida. O corpo inteiro começou a coçar, coçava pé, coçava braço, coçava cabeça, coçava. E eu, Senhor, a garganta começou a fechar. Deus, deixa só eu chegar lá embaixo. Que eu sozinha aqui em Petrópolis, eu fiquei meio assim de procurar ainda por lá. Eu não vou descer rapidinho, que rapidinho eu chego. É descida, né? Então rapidinho chega. Deus, só não deixa minha garganta fechar. Deus, não deixa minha garganta fechar. Mas sabe o que é você estar tranquila? Eu vim louvando. Eu não conseguia engolir água, mas eu conseguia até respirar bem. E eu vim louvando dentro do carro até chegar na emergência. Aí quando eu cheguei na emergência, eu estou com alergia, minha garganta está fechando. Aí me passaram na frente, aplicaram logo lá o Fermegan e rapidinho passou. Mas aquilo dali serviu para eu refletir. Que se fosse outra situação, será que eu chegaria a tempo? E aí eu fiquei assim, meu Deus, se eu fosse hoje, como eu estaria? Se eu fosse hoje, Senhor, se o Senhor chamasse a minha senha hoje, o que eu faria? Como será que eu ficaria? Como que está o meu estado para poder subir hoje? E ali você pensa como vai ficar a mãe, como vai ficar o pai, como vai ficar a irmã, como vai ficar todo mundo. E eu passei por essa experiência e eu pensei que o Senhor ia chamar a minha senha. Eu passei por essa experiência, mas eu louvo a Deus, porque eu não fiquei nervosa. Eu não fiquei nervosa. Foi uma coisa, só coçava muito. Mas foi uma coisa assim que eu não fiquei nervosa. Eu, Senhor, se chegou a hora, eu estou aqui. No nome de Jesus. Não fiquei nervosa. Mas coçava muito. E depois eu descobri que foi por causa da amoxicilina. Amém? Irmãos, que não vivamos como nos tempos de Noé. Preocupados com as coisas, os afazeres, mas não é pecado. Então eu não vou lembrar de nada, só tenho que lembrar de Jesus. Quem dera se fosse assim, né? Mas a gente tem os nossos afazeres. Mas se lembre, alimente o teu espírito, não alimente a sua carne. Porque quando o Senhor falou para mim que davam-se em casamento, o problema aqui não é casar. O problema é alimentar a carne. O problema não é casar. Você pode casar, jovem, bonitinho. O problema não é casar. O problema é alimentar a carne para poder, né, usar o casamento como a desculpa. Não alimente a carne, alimente o seu espírito. Fique com o exemplo do servo bom, da virgem que era prudente, do servo que angariou mais talentos, ele multiplicou os seus talentos. É esse servo que o Senhor, quando ele retornar, ele quer encontrar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu queria perguntar se tem alguém